Eu sou a professora Kelly e o nosso vídeo de hoje é sobre a observação da Lua e telescópio. Assunto este que está no livro de Ciências, volume 4, capítulo 8. Bora lá? Para começarmos, iremos falar sobre a observação da Lua. A Lua é um satélite natural da Terra. Todos os meses ela completa uma volta ao redor do nosso planeta. Satélite é o astro que gira em torno de um planeta, enquanto os planetas giram em torno de estrelas. Vocês já observaram que a Lua ela tem um trajeto no céu? Já perceberam que nós conseguimos vê-la em posições e tamanhos diferentes? Vocês já pararam para pensar nisso? E sabe como isso acontece? Isso acontece porque a luz do Sol é refletida para a Terra, por isso que nós a vemos em posições e tamanhos diferentes, que chamamos de fases da Lua. Elas são divididas em 4 fases. Observem lá. Essa imagem que a prof está mostrando para vocês é um desenho, tá? Ela é uma imagem que está fora do tamanho, fora da escala, tamanho e distância, e são cores fantasias. É importante relatar isso, tá? É importante que fique claro, não é uma imagem, não é uma foto, é apenas uma representação. Voltando então, as fases da Lua. A Lua possui 4 fases: a Lua nova, crescente, cheia e Lua minguante. E o que define esse tamanho que nós enxergamos aqui da Terra? O tamanho e a posição que a Lua está. O que define isso são os raios solares, né? A distância que a Lua está do Sol. Então, a visão que temos das fases da Lua ocorre porque apenas uma parte da luz do Sol que ilumina a Lua chega até a Terra. Por isso que nós a vemos de formas diferentes, de maneiras diferentes. Para facilitar, eu trouxe para vocês aqui um pequeno vídeo, trecho de um vídeo que explica bem as fases da Lua. Vamos lá? A Lua não possui iluminação própria como o Sol. Ela, na verdade, reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a Lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro. E é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso, damos o nome de faces da Lua. Embora a órbita da Lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo, para facilitar a compreensão. Quando a face da Lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a Lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de Lua Nova. A revolução continua e podemos ver metade da Lua iluminada. Esta fase é chamada de quarto crescente. A Lua continua sua órbita e agora podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como Lua Cheia. Prosseguindo com a órbita, e novamente, só é possível ver metade da Lua iluminada, e este é chamado de quarto minguante. Então, pessoal, as fases da Lua, elas são as mesmas em todo o mundo, porém, a forma como ela é vista depende da posição do observador. Lembram que falamos disso no vídeo anterior, que dependendo da posição onde eu observo, eu vou enxergar de uma forma. Então, isso vai depender de onde eu estou. Se eu estou no hemisfério norte ou hemisfério sul, enfim, aonde eu estou posicionada. Isso vai influenciar na forma como eu irei ver as fases da Lua no céu. Esse exemplo consta lá no material de vocês, tá? Se quiser acompanhar por lá, pode acompanhar, senão a professora vai mostrando por aqui mesmo. E aí vocês vão acompanhando por aqui e não serão prejudicados por isso, beleza? Então, voltando lá, fases da Lua no hemisfério norte. Começa lá, Lua nova, 7 dias depois. Passa para crescente, Lua cheia, Lua minguante e Lua nova. Isso a cada 7 dias, tá? Agora, observem as fases da Lua no hemisfério sul. Percebam como eu enxergo ela de uma forma diferente
de como eu enxergaria ela do hemisfério norte. Conseguem perceber lá a diferença? Então, essa observação ela é diferenciada de acordo com a posição do observador, lembram? Isso é bem importante ficar claro, tá? Falamos então de observação do céu, né? Observar a lua, as fases da lua. Mas agora vamos tratar aqui de uma observação mais eficaz, porque até então estávamos falando de observações a olho nu, né? Então, uma observação mais eficaz. Vamos lá, só deixa eu retomar com vocês um pouquinho da história de alguns objetos que foram criados para facilitar essa observação de maneira mais eficaz, tá? Em 1609, Galileu ouviu falar de um instrumento de observar a distância desenvolvido por um holandês. E mesmo sem ter visto esse objeto pessoalmente, isso serviu como uma fonte de inspiração para ele construir sua primeira luneta. Para isso, ele desenvolveu um sistema de lentes capaz de ampliar um objeto observado em até 3 vezes. Ali do lado segue a imagem da luneta, a qual ele criou, né? Parece que ela é lisa, mas na verdade ela é cheia de crateras. E Galileu enxergou isso com a sua luneta. De acordo com esse estudo, ele fez um registro aqui da Lua, que está aqui do ladinho, observem lá, em 2 fases, mostrando as crateras que Galileu viu com sua luneta. Então, deu para perceber que a Lua não era como imaginava-se na época, que era lisa. Posteriormente, ele foi estudando, né? Foi cada vez mais curioso e aperfeiçoou sua luneta e chegou ao telescópio, que podia se ampliar até 32 vezes. Então, pensa, ele criou a luneta que podia ampliar 3 vezes. E aí ele foi estudando, se aperfeiçoando e criou o telescópio que podia ampliar 32 vezes. Percebem a diferença? Olha o quanto ele evoluiu de um objeto para o outro. Os telescópios evoluíram muito desde a época do Galileu, certo? Não, hoje em dia temos telescópios que ampliam muitas vezes mesmo, né? A evolução do telescópio foi tanta que existem telescópios gigantescos que permitem um estudo detalhadíssimo de astros muito distantes. E até mesmo foram criados telescópios espaciais. Aqui nós temos um exemplo, ó. No Laboratório Nacional de Astrofísica, em Itajubá, tem um telescópio gigante, estão vendo ali? E do lado direito, né, este daqui é um telescópio espacial. Viram o quanto evoluiu o telescópio? O quanto aquela pequena luneta, aquele simples objeto, simples pra gente hoje, né? Mas naquela época foi, assim, uma super evolução. Hoje nós vemos como simples se compararmos a esses que temos hoje, né? Que são os telescópios gigantes e até mesmo o telescópio espacial. Eu trouxe para vocês também aqui o primeiro microscópio desenvolvido em 1593 por um holandês que já era fabricante de óculos. Qual será a relação que tem, né, o óculos com microscópio, telescópio? A relação é a lente, né? Olha, lente ocular e lente objetiva, que são lentes que ampliam, não é mesmo? Essa é a relação. Também foram criados outros objetos que facilitam muito, outros instrumentos que facilitam muito a observação de astros, né? Ou do que mais você queira observar à distância. O primeiro, temos aqui o binóculo, né? Que eu acredito que a maioria de vocês já conhece o binóculos. Ele é um instrumento para observação de média distância, tá? Temos aqui também um microscópio,
que é para observação de micro-organismos. Então, eu vou observar as coisas mínimas, né? O nome já diz, micro. E também temos o telescópio, que serve para observarmos astros muito mais distantes da Terra do que eu conseguiria observar com binóculos, por exemplo, né? Muito bem. Então, continuando aqui, eu tenho uma proposta de atividade para vocês lá, tá? Essa proposta está presente lá na página 30 do material didático de vocês. Então, tem alguns exercícios ali, certo? Exercício 1. Ao ver a professora com óculos novos, Milena percebeu que os olhos pareciam maiores em função das lentes. Pensou, então, que os óculos funcionassem como uma lupa. Letra A. Como Milena chegou à conclusão de que os óculos pareciam lupas? Letra B. Que outros instrumentos também utilizam lentes de ampliação? Exercício 2. Tem um pequeno texto ali sobre telescópio de 1993. Vocês vão ler e vão responder as questões abaixo, certo? Por exemplo, lá, letra A. Qual é a função dos telescópios? Vão responder de acordo com o que já conversamos no vídeo e com a leitura desse pequeno texto que está ali acima. Letra B. O Hubble é considerado um telescópio espacial por quê? Porque ele observa o espaço ou está localizado no espaço, ou seja, fora da Terra? Letra C. Astronautas foram enviados ao espaço para consertar o espelho de Hubble. Havia espelho nos primeiros telescópios? Como eram esses telescópios? Então, essa é a proposta da atividade que a prof tem para vocês, tá? Caso vocês queiram ampliar um pouco mais, no material didático, na página 29, tem uma investigação científica, tá? Que é para investigar sobre o uso das lentes. Caso você queira fazer, é bem interessante, dá para fazer também. Hoje o que eu tinha para tratar com vocês era isso e espero vê-los no nosso vídeo de correção. Combinado? Até lá!